Tchau, tchau! E aí, pessoal, belezinha? Vamos falar de ondas sonoras nessa aula, tá certo? Vamos aqui destrinchar alguns detalhes importantes para a percepção de uma onda sonora, a parte matemática, a parte fisiológica, como a gente percebe e tudo mais. Para facilitar essa compreensão, eu vou pedir para vocês fazerem esse sinal aqui, ó. Agora, feito esse sinal, olha um pouquinho para baixo. Ah, viu lá, né? Então, clica aí no like, clica aí gostei do vídeo, clica também no sininho, fica fã desse canal aí, aprende física aqui, beleza? Vem comigo, sou seu professor hoje, Pablo Dalmaso, falando de ondas sonoras, tá certo? E a onda sonora a gente vai dividir em 3 partes, tá certo? Ou em 3 categorias. A gente vai falar do som, que é aquela onda sonora que o nosso sistema auditivo capta, tá certo? Vamos falar do infrassom, que é a frequência abaixo daquela captada, e ultrassom, frequência acima daquela captada pelo nosso sistema auditivo. Então aqui, ó, eu tenho um programinha para vocês, um gerador de onda, tá certo? E eu vou produzir aqui, ó, uma onda de 20 Hz, tá certo? Ó, uma onda de 20 Hz. Vou colocar o meu dispositivo no volume máximo. E valendo. Né? Acho que vocês não estão captando muita coisa, não. 20 Hz, tá certo? Apesar de estar dentro do nosso limite auditivo, a intensidade que o aparelho emite não é suficiente para vocês perceberem. Vamos ver. Aqui de pertinho eu estou ouvindo. Vamos ver se dá para ouvir depois pelo microfone, pela captação. Mas olha só que interessante. Eu vou parar agora. Ó. Parei aqui. Parei. E vou mudar essa frequência para 440 Hz. Bom, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Eu acredito que não, mas pus em 440 Hz. Vocês vão ouvir agora. Ó, o volume. É o máximo do aparelho. Vocês estão captando aí. Agora, presta atenção. Vou parar aqui e mudar essa frequência para 2000 Hz. 2000 Hz. Antes de continuar, eu já vou reduzir a intensidade aqui, ó, do meu volume, porque a percepção nessa frequência é muito melhor. E eu vou acordar todo mundo que já está dormindo. Então, ó, vocês estão vendo como eu reduzi bastante a intensidade e a forma de a gente perceber esse som é muito mais sensível, né? A gente percebe com muito mais clareza isso. E agora eu vou extrapolar um pouquinho. Eu vou colocar 15.000 Hz. Ó, tem muito reflexo aí da tela, né? Não sei se vocês vão conseguir ver. 15.000 Hz. Aí, ó. Tá? De novo, a gente em 15.000 Hz já está mais próximo do nosso limite, fica mais difícil de perceber. Se eu colocar bem próximo do meu ouvido, eu escuto esse som extremamente irritante aqui, tá bom? Então, a primeira parte espero ter ficado clara para vocês, a diferença entre infrassom, som e suas nuances aqui de frequência e ultrassom. Agora, para a gente entender um pouquinho melhor essa relação de frequência e comprimento de onda para uma onda sonora, vamos pensar aqui uma velocidade de onda no ar, tá certo? Uma onda se propagando no ar com 340 metros por segundo. Vamos lamber o frango, tá certo? A equação de onda, aqui eu isolei o lambda, então fica lambda V sobre frequência. Lambda e frequência são grandezas inversamente proporcionais, então a menor frequência de onda me dá o lambda máximo, 17 metros, né? Substituindo aqui 340 e aqui 20. E a maior frequência me dá o lambda mínimo, substituindo de novo 340 e 2000. Então eu vou ter uma onda com no máximo 17 metros e no mínimo 17 milímetros, ondas que nós podemos ouvir, tá? E isso aqui, ó, dada essa velocidade. Lógico que se eu alterar a velocidade, eu altero um pouquinho isso daqui. Bom, agora, como representar uma onda de maneira transversal? Como assim?
uma onda sonora no ar, ela é longitudinal. Enquanto as partículas vibram, a onda se propaga na mesma direção. A partícula vibra na horizontal, a onda se propaga na horizontal. Tá certo? Então, o meu diapasão aqui é percutido, ele vibra, faz com que o ar vibre e propague a onda. Nessas regiões aqui, ó, são as regiões onde eu tenho a máxima compressão das partículas do ar e eu vou ter uma pressão maior aqui. Então, esse é um gráfico de pressão por deslocamento. Então, máxima pressão. Na região de rarefação da onda, onde as partículas se afastam, eu terei uma região de ventre ou aqui, ó, um vale da onda, tá? Uma crista e um vale. Uma crista e um vale. Então, eu consigo ver transversalmente a minha onda, que de fato é longitudinal, é só a forma de representar. Esta distância aqui entre o eixo e a crista, ou entre eixo e vale, vai me dar a amplitude da onda. E essa distância de crista a crista ou vale a vale vai me dar o comprimento de onda, tá certo? Se aqui eu tivesse um gráfico no tempo, eu teria o período da onda nessas posições, tá? Uma segunda forma, né, ou uma forma complementar de ver o que eu falei para vocês, ó, uma caixa de som, também, né, a película dela indo para frente e para trás, a gente tem aqui uma região de compressão, rarefação, e isso vai ativar nossos tímpanos, que nossos tímpanos também vão, de acordo com o ar, ser comprimido e voltar. Então, o nosso tímpano também vai bater na mesma frequência da caixa de som, tá? Então, onde eu tenho compressão é máxima pressão, rarefação, mínima pressão. E agora, né, então, passado aqui as características físicas de uma onda sonora, né, e tudo isso aqui é só para a gente perceber que dá para usar o vamos lamber o frango, né, equação fundamental, velocidade da onda, igual lambda vezes frequência, aonde identificar amplitude, onde identificar comprimento de onda. Feito isso, agora a gente vai para a novidade aqui da aula, que são as qualidades fisiológicas do som, tá certo? Qualidades fisiológicas do som, ou seja, como nós percebemos e sentimos o som. Então, a primeira qualidade é a altura, tá certo? A altura do som está relacionada à frequência. Então, quando eu estava mostrando para vocês aqui o aplicativo, eu estava mexendo na frequência, ou seja, eu estava alterando a altura do som emitido, tá certo? Tá, eu apertei o botão de volume ali e tal, mas prestem atenção, o que eu estava fazendo quando mudei de 20 Hz para 440, para 1000, para 5000, para 15.000 Hz, era alterar a altura do som, tá certo? E aqui, ó, sons graves têm frequências menores, frequências baixas, e som agudos têm frequências altas. Eu faço isso em toda a aula, por que não fazer aqui? Eu vou produzir um som grave para vocês. Isso aqui é um som grave. Guardem isto. Memorizem, este som é um som baixo, um som grave. Agora, gente, eu vou produzir um som alto para vocês. Galera, isso aqui que eu estou produzindo é um som agudo, certo? É um som mais alto. Grave, som baixo. Agudo, som alto. Tá legal? Beleza, eu vou me arrepender de ter feito isso, mas tudo bem. Tudo bem. E meu canal não tem assim milhões de inscritos para ficar tirando sarro mesmo. Fica só entre vocês. Bom, e aqui uma outra característica de altura, né? Que a gente vai falar de intervalo de som, tá certo? A razão entre duas frequências me dá um intervalo. Então, quando a gente pega do, ré, mi, fá, sol, lá e volta para o dó de novo, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Esse dó de novo, ele é o que a gente chama de uma oitava, né? Então, se eu dobro a frequência de um dó para o outro, eu dobro aqui a oitava. Então, eu estou na mesma nota musical, porém com o dobro da frequência, tá certo? E aqui intensidade do som, né? A segunda qualidade fisiológica é a intensidade. É a característica do som que permite a gente distinguir o que é um som forte de um som fraco, tá certo? A intensidade está relacionada ao volume do som, tá bom? Ao volume do som. Então, um som muito energético é um som com
uma intensidade maior do que um som pouco energético. Aqui, né, a gente está usando o termo forte e fraco, tá bom? Se eu for pensar de maneira física na intensidade, não mais fisiológica, a intensidade é a potência do som pela área, tá certo? Então, imaginem uma fonte pontual, tá certo? Uma fonte pontual, uma caixinha de som bem pequenininha, isso aqui, uma fonte pontual. Para preencher todo esse ambiente, o som vai se espalhar tridimensionalmente, ele vai se espalhar esfericamente no ambiente. Então, quanto mais distante eu estiver, menor será a área proporcionalmente ao todo que atinge o meu ouvido. Então, a intensidade é a potência sobre a área da onda. 4πr² é a área de uma superfície esférica, tá bom? Então, se você está muito afastado de uma onda, você percebe ela com uma intensidade diferente de quem está muito próximo. Tá? Você pode fazer o teste aí, dá play no vídeo e escuta a mesma frase a 1 metro de distância do computador, sem mexer em nada, vai a 10 metros de distância e dá o play na mesma frase. Você vai perceber isso com uma intensidade física bem diferente. Tá? E a intensidade também aqui, para fechar essa tela, está relacionada com a amplitude do som. Quanto mais ampla for a onda, maior é a intensidade, certo? E outra coisa aqui interessantíssima é que os nossos sentidos eles não trabalham de forma linear. A percepção dos nossos sentidos não são lineares, tá? A audição e a visão trabalham de maneira logarítmica, tá? Como assim? Se eu pegar um alfinete e deixar ele cair no chão, se o ambiente estiver suficientemente silencioso, a gente ouve, tá certo? Da mesma forma que se eu deixar cair um livro no chão, a gente vai ouvir. Da mesma forma que se eu pegar esse livro e batê-lo violentamente contra uma mesa, a gente vai ouvir. E percebam que a quantidade de energia envolvida é muito diferente nesses 3 casos. E mesmo assim a gente consegue perceber sem entrar em colapso, tá certo? Por quê? Porque o nosso sistema auditivo não capta de maneira linear a intensidade sonora, ele capta de maneira logarítmica. Então a gente vai traduzir isso nessa expressão matemática, tá? A intensidade sonora ou intensidade fisiológica vai ser 10 vezes log de I sobre 0. A unidade de medida é o Bel. Como eu coloquei o 10 aqui, fica decibel, tá? Que é o padrão utilizado, decibel. Log de I, que é a intensidade do som percebida, por I0, que é a intensidade do limiar da audição, considerado 10 a menos 12 watts por metros quadrados, tá? O limiar da audibilidade. Então, um som abaixo de 10 a menos 12 watts por metros quadrados, também, independente da frequência, a gente não escuta, tá certo? Então, tem que considerar tanto frequência quanto a intensidade do som, para dizer se eu escuto ou não. Tá? Então, aqui esse logaritmo ajuda a gente a perceber a intensidade. E aqui é um gráfico bacana para vocês estarem observando aí. Vejam, essa linha aqui é o limiar da audição, ou seja, abaixo dela a gente não escuta. E essa linha aqui é o limiar da dor. Acima dela, a gente tem sérios problemas aí com a intensidade sonora. Realmente causa dor, paralisia, vômito, ânsia, mal-estar, náusea. Faz um TEDEL com a gente. Som acima dessa intensidade. Tá? E aqui essa região música seria uma região onde eu combino frequência e intensidade sonora de maneira agradável. Tá? No eixo de frequência, vejam que eu não estou variando linearmente isso, já está em escala logarítmica. E aqui também, tá certo? No nível sonoro ou na intensidade em escala logarítmica. Então, sons de baixa frequência, aqui 20 Hz, eu preciso de uma intensidade muito grande para sensibilizar. Lembra aqui de novo, quando eu coloquei isso aqui em 20 Hz, no máximo vocês praticamente não conseguiam ouvir, tá certo? E quando eu coloquei lá em 5.000 Hz, menos da metade do som, ele já estava bem cômodo aos nossos ouvidos. E a 15.000 Hz, eu praticamente não ouvia de novo, tá certo? A ideia é essa, gente. Esse gráfico aqui ele ajuda a gente a entender melhor aí como transita a nossa percepção entre frequência e intensidade sonora. E a última característica fisiológica é o timbre, tá?
Ó, vamos ler aqui para vocês a definição. Qualidade do som de mesma altura e intensidade, ou seja, pensem em dois instrumentos musicais distintos, emitindo um som na mesma nota musical, ou seja, na mesma altura, mesma frequência e na mesma intensidade, com a mesma amplitude de onda, que permite aos ouvidos distingui-los e que é resultante da combinação dos sons harmônicos presente em suas intensidades relativas ao som fundamental, tá? O que permite distinguir uma nota tocada por diferentes instrumentos. Então aqui é um gráfico para ilustrar aquilo que estava dito. Se eu tenho uma senoidal pura, uma onda gerada por um instrumento aqui, uma senoidal pura, tá certo? Ela vai ter essa característica aqui. Se eu produzo um som com mesma amplitude e mesma frequência, mesmo período, veja aqui, estou simulando uma pessoa falando. Percebam que tem esses pequenos modos de vibração ao longo da onda. Então a gente consegue perceber essas distintas vibrações e identifica que é uma pessoa falando. Uma guitarra, por exemplo, ela vai produzir um som com essa característica aqui, estão vendo? Né? Visualmente, né? Isso aqui é uma forma visual de representar o timbre. E aqui um bumbo. Tá? Então essas pequenas vibrações são percebidas pelo nosso ouvido e a gente distingue a fonte. Tudo bem? Então interrompemos aqui e encerramos aqui a parte teórica da aula. Agora vocês têm um bom tempo para lutar, lidar sozinho com os exercícios e daqui a pouco a gente se encontra para resolvê-los um a um. Tá bom, gente? Um forte abraço para vocês, beijão no coração e até breve. Tchau!